O Atlético pode ter um novo patrocinador master nos próximos dias. Quais são os bastidores da chegada de Fernando Seabra ao Cruzeiro? O Corinthians tem que lidar com ruído entre o presidente e um de seus pares. E o Botafogo pode ser punido pelas declarações e acusações de John Textor. Quer saber detalhes sobre esses 4 assuntos? Eu vou contar neste vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com um preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu farei o meu amanhã pela manhã. Estou bastante ansioso para fazer essa operação e voltar a ter cabelo aqui e ficar ainda mais bonito, para que vocês possam me ver nos vídeos aqui no canal do Thiago Fernandes. E aí, antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, primeiro vamos falar sobre a situação envolvendo o novo patrocinador que o Atlético pode ter. O Atlético conversa neste momento com 3 empresas. Aliás, na verdade, tem interesse de 3 empresas para estampar o patrocinador master do Atlético. Hoje, 3 casas de aposta, Estrela Bet, Esportes da Sorte e PixBet, têm interesse em estampar o material esportivo do Galo. Os valores estão na casa de R$ 40 milhões por temporada, isso mesmo, R$ 40 milhões por temporada, e o Atlético pode, de fato, acertar com uma dessas empresas. A questão é, hoje o Atlético tem contrato com a Betano, e este contrato com a Betano, que foi firmado em 2021 e tinha duração de 1 ano, com opção de renovação por mais uma temporada, ele foi renovado. Em março de 2022, o Atlético renovou o vínculo com a Betano até o fim da atual temporada. E aí, o Atlético mudou algumas questões envolvendo os valores. O contrato aumentou de valor, saiu de R$ 14 milhões por temporada para R$ 18 milhões. É isso mesmo, o número correto era de 14 milhões e agora chegou aos 18 milhões por temporada. Inicialmente, o Atlético recebia cerca de 10 milhões por ano neste contrato com a Betano. A Betano tem preferência nas conversas com o Atlético para renovar e cobrir as propostas que Estrela Bet, Esportes da Sorte e PixBet fizeram para estampar a região master do patrocínio do Galo. Então, nesse momento, essas 3 empresas têm interesse. A Betano ela tem a preferência na renovação, mas ela precisa cobrir esse valor. As propostas apresentadas são para iniciar o trabalho no Atlético a partir de 2025. O Atlético tem contrato com a atual com a atual patrocinadora master do clube até o final desta temporada. Então, a partir de 2025, uma dessas 3 casas de aposta pode começar a estampar o uniforme do Galo. E aí, como eu disse, valor na casa de R$ 40 milhões fixos por ano, mas este montante pode chegar aos R$ 50 milhões com algumas metas batidas. E aí seria um contrato muito próximo do que foi definido entre outra casa de aposta e o São Paulo. O Atlético teria um contrato muito próximo do que é o contrato do São Paulo, um dos clubes que está entre as 3 maiores torcidas do país. Então, hoje, a diretoria atleticana está muito confiante com essa possibilidade de melhorar o valor do patrocínio, e existe essa possibilidade, de fato, de aumento do valor de patrocínio para a próxima temporada, já que o Atlético tem oferta bem maior do que ele recebe atualmente. Só para critério de comparação, hoje 18 milhões é o valor do patrocínio master do Atlético. Caso chegue a esses 40, estou fazendo as contas aqui, o Atlético mais do que dobraria, teria 2,2%, 220% aí do que é o valor de patrocínio atual. Então, para a diretoria atleticana, é algo muito importante e relevante. Bom, vamos para a próxima. Bastidores da contratação de Fernando Seabra pelo Cruzeiro. Só para que você, torcedor, entenda, o Cruzeiro fez contato inicialmente com o Luiz Subeldia.
um técnico argentino de 43 anos, que foi campeão da Copa Sul-Americana pela LDU de Quito na temporada passada diante do Fortaleza. Depois desse contato com o Zubeldia, o Cruzeiro não chegou a apresentar uma proposta apenas para sondar a situação do treinador. Estava disposto, de fato, inicialmente a tentar a contratação do técnico argentino, mas as tratativas não avançaram, o Cruzeiro não quis avançar no negócio e preferiu a contratação de Fernando Seabra. Por que o Cruzeiro escolheu o Fernando Seabra, que ainda não tem um currículo como o de Zubeldia? Zubeldia é treinador de equipes profissionais desde 2011. E o Fernando Seabra, ele esteve à frente do Cruzeiro profissional, no fim do ano passado. Antes disso, só para que eu não fale nenhum tipo de bobagem, ele não chegou a comandar... Aliás, ele comandou o Desportivo Brasil em 2022, o time profissional do Desportivo Brasil, em 9 partidas. Antes disso, ele só comandou categorias de base. Ele esteve à frente do Red Bull Brasil nas divisões de base, do Corinthians nas divisões de base, do Atlético Paranaense nas categorias inferiores, do próprio Desportivo Brasil nas categorias inferiores, chegou ao elenco principal do Desportivo Brasil e foi contratado pelo Cruzeiro em 2022 para comandar o Sub-20, aí comandou novamente em 2023 o Sub-20 do Cruzeiro, tornou-se auxiliar técnico do Cruzeiro em 2023, no fim da passagem, no fim da temporada, nos últimos 6 jogos, mas era ele, de fato, quem trabalhava o time, ficava à beira do gramado, quem dava coletiva. Foram 6 partidas sob comando de Fernando Seabra, com 2 vitórias e 4 empates, o que foi o suficiente para o Cruzeiro se salvar do rebaixamento na temporada passada. Neste ano, ele foi contratado pelo Red Bull Bragantino 2, a segunda equipe do Red Bull Bragantino, e comandou 15 partidas pelo time de Bragança Paulista, com 8 vitórias. Bom, a questão que fez o Cruzeiro contratar o Fernando Seabra, primeiro foi o lobby feito pelo Paulo Autuori. Paulo Autuori é diretor técnico do Cruzeiro atualmente e ele trabalhou como treinador do clube nas 6 rodadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nestas 6 rodadas finais, o Paulo Autuori, embora desse a cara a tapa e aparecesse como talvez ali, de fato, o responsável pelo comando da equipe, quem fazia esse comando era o Fernando Seabra. Era ele quem comandava os treinamentos, era ele quem concedia entrevistas coletivas, era ele quem dava a cara a tapa no dia a dia, era ele quem tinha que lidar com os jogadores. Então o Paulo Autuori foi mais ou menos o escudo para que Fernando Seabra fizesse e desenvolvesse o seu trabalho. O Paulo Autuori fez lobby para que o Cruzeiro contratasse Fernando Seabra. Foi ele o responsável por apontar Fernando Seabra como o nome ideal para a gestão de Ronaldo Fenômeno. E aí os demais integrantes do departamento de futebol, como o Pedro Martins, o Paulo André, o próprio Ronaldo Fenômeno, eles acataram a sugestão dada pelo Paulo Autuori. E por isso, o clube acertou a contratação do Fernando Seabra. O Fernando Seabra já está em Belo Horizonte, vai comandar as atividades a partir de hoje, terça-feira, e será o responsável por comandar o Cruzeiro no decorrer da temporada. O Fernando Seabra, como eu disse, ele teve essa questão do lobby do Paulo Autuori e, além disso, entende-se nos bastidores do clube que o Fernando Seabra conhece muito bem a gestão da SAF cruzeirense. Afinal, ele chegou ao clube em 2022. Ele, embora estivesse nas divisões de base, no primeiro ano da gestão de Ronaldo Fenômeno, o Fernando Seabra já fazia parte do departamento de futebol cruzeirense. Então ele ficou no departamento de futebol cruzeirense 2022, 2023 e até o início de 2024. Então é visto como um treinador muito importante e um treinador muito promissor. Ele é tratado como um cara promissor, pelos números que ele obteve na temporada passada, quando conseguiu salvar o Cruzeiro do rebaixamento. É tratado como um cara que já conhece os bastidores da SAF. E, além de ser tratado como uma pessoa que já conhece os bastidores da SAF e tratado como um treinador promissor, existe uma confiança de que ele conseguirá tirar o máximo possível desse elenco. E aí, uma opinião leve, eu não entendo por que treinadores como o Fernando Seabra, que já tem 46 anos, não tem oportunidade em detrimento de nomes como Nicolás Larcamon, que era um completo desconhecido, um treinador que para mim não tinha tamanho para trabalhar à frente do Cruzeiro, mas talvez por ser estrangeiro, por ter tido algumas oportunidades em clubes do exterior, ele tenha chegado ao Brasil com muito mais pompa que o Fernando Seabra, sendo que ou eles estão no mesmo nível ou o Nicolás Larcamon está num nível até abaixo do Fernando Seabra. Bom, eu acho que está abaixo do Fernando Seabra e confio muito que ele terá um bom papel à frente do Cruzeiro. Mas, bom,
A ideia da diretoria do Cruzeiro, então, que o Fernando Seabra assine o mais rápido possível, esteja à disposição já no jogo da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta o Aliança Petroleiro na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. E eu imagino que, com a chegada do Fernando Seabra, a equipe cruzeirense fica muito mais forte. Para mim é indiscutível, até porque ele conhece o elenco, e esse é o pensamento, inclusive, da diretoria. Pensamento da diretoria, ele conhece o elenco, ele conhece a estrutura da SAF, ele sabe como funciona a hierarquia, e ele é um treinador muito promissor. Por isso o Cruzeiro acertou a contratação do Fernando Seabra. Bom, vamos para a próxima, que é envolvendo o Corinthians. O presidente Augusto Melo e um de seus pares, o diretor de futebol estatutário Rubens Gomes, o Rubão, eles estão em rota de colisão. E aí eu fui atrás de algumas fontes no Corinthians para tentar entender o que está acontecendo em relação a esses dois integrantes da diretoria corintiana. O Augusto Melo, ele entende que tem muito do Rubão na eleição dele. Por isso, os dois ainda não romperam oficialmente, mas nesse momento estão em rota de colisão e podem, de fato, romper. Em que pese o Augusto Melo ter essa gratidão pela participação do Rubens Gomes na eleição, existe um incômodo pela forma como o Rubão geriu o futebol neste início de gestão. Não tem nem 4 meses de gestão de Augusto Melo no Corinthians e até agora o Rubens Gomes cometeu alguns erros que são considerados crassos. Por exemplo, o Corinthians não conseguiu encontrar a melhor forma de substituir o técnico Mano Menezes porque não existia um entendimento da diretoria, uma confiança no Mano Menezes. E o Corinthians esperou uma sequência de resultados negativos para determinar a demissão do Mano Menezes e contratar o substituto, que foi o Antônio Oliveira. Na cabeça da gestão corintiana, o grande problema aí, e aí digo do presidente Augusto Melo, é que o Rubens Gomes não teve autoridade para, quando chegou e assumiu a gestão de futebol do clube, falar, olha, precisamos fazer essa alteração em relação ao Mano Menezes, precisamos fazer essa mudança em relação ao Mano Menezes. E isso incomodou bastante o presidente. Além disso, há alguma divergência de ideias nos bastidores do clube que fazem com que o presidente se incomode com as opiniões e decisões tomadas pelo Rubens Gomes. Ele teve carta branca neste início de temporada para montar o elenco, para buscar jogadores, para escolher o substituto do técnico Mano Menezes, para buscar contratações, e demorou até um pouco para que ele encontrasse um diretor de futebol que seja capacitado para a função. Ele contratou o Fabinho Soldado, mas a princípio tomou algumas negativas. Tomou não do Rodrigo Caetano, cogitou a contratação do Marcelo Dijean e mudou de ideia. O Corinthians pensou na possibilidade de contratação do Alexandre Matos e do Paulo Pelaipe, mas também mudou de ideia. Então houve no Corinthians, pelo menos nos bastidores do Corinthians, alguns equívocos que foram considerados imperdoáveis pelo presidente Augusto Melo. E o presidente Augusto Melo, além disso, tem algumas divergências substanciais, digamos assim, com o diretor de futebol estatutário, Rubens Gomes, o Rubão. Então, hoje existe a dupla entrando em uma rota de colisão. Eles ainda, como eu disse, não estão totalmente rompidos, mas caminham para que isso aconteça. E aí, imagino que a partir do momento que houver uma ruptura de conversa, uma ruptura de relação entre as partes, o presidente Augusto Melo certamente definirá a saída do Rubens Gomes da diretoria do Corinthians. Mas hoje, o Rubens Gomes, o Rubão, segue como diretor do Corinthians estatutário. O presidente mantém aquele que foi o seu aliado durante o período de eleição na gestão do clube. A questão é, nesse momento, eles estão em rota de colisão e existe uma possibilidade muito grande de ruptura. Uma possibilidade muito grande de ruptura, e nos bastidores do Corinthians dão quase como certa uma possível saída do Rubens Gomes no decorrer desta temporada, porque entendem que ele não vai conseguir completar pelo menos o primeiro mandato do presidente Augusto Melo, já que há muita divergência entre as partes. Bom, e para finalizar, eu quero trazer uma informação importante envolvendo o Botafogo. Vocês acompanharam tudo o que disse o John Textor nas últimas semanas, nos últimos dias, a respeito da suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro.
John Textor apresentou várias acusações, dizendo que jogadores do São Paulo, inclusive, teriam feito parte de uma manipulação de resultado numa derrota do tricolor paulista para o Palmeiras em outubro do ano passado por 5-0 no Allianz Parque, mas não apresentou provas. E aí, eu fui atrás de um advogado desportivo, um advogado que milita no direito desportivo, conversei com o Dr. Regis Vilas Boas. Ele tem um escritório que atua como... tem como área de atuação também o direito desportivo, e o Dr. Regis Vilas Boas explicou um pouco sobre essa situação. Hoje ele tem um escritório que é o Vilas Boas e Salineiro, e é um escritório que foi fundado em 1995 e atua, como eu disse, em várias áreas do direito, dentre elas o direito desportivo. E aí eu conversei com o Dr. Regis Vilas Boas, ele me mandou até alguns áudios explicando a situação e me autorizou a utilizar estes áudios aqui no canal do Thiago Fernandes para que vocês entendam. De acordo com o entendimento do Dr. Regis Vilas Boas, existe a possibilidade, e aí é o que ele entende como o regulamento do futebol brasileiro, existe a possibilidade de punição não só ao John Textor, mas também ao Botafogo. Então, seria uma punição dupla. Vou até pegar aqui no WhatsApp e vou ler uma parte sobre a conversa que a gente teve antes dele me mandar os áudios. Depois eu vou passar os áudios aqui do Dr. Regis Vilas Boas para que vocês entendam o que ele, Dr. Regis Vilas Boas, como advogado que milita no direito desportivo, entende. Ele entende que o John Textor pode ter uma punição de até 360 dias. Isso mesmo, que a punição de suspensão do John Textor pode ser de até 360 dias, porque na cabeça do Dr. Regis Vilas Boas houve uma forma, ele infringiu o artigo 221 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, o John Textor poderia ter uma punição de até 360 dias. Além disso, ele entende que o Botafogo, por ser um clube representado por John Textor e pelo fato de John Textor falar como representante do Botafogo, o Botafogo também poderia ser punido. E aí eu vou trazer para vocês agora o áudio do advogado Regis Vilas Boas sobre esse assunto. Fique de olho no que diz este advogado que milita no direito desportivo desde 1995, há quase 30 anos. Sim, no âmbito desportivo, o artigo 221 prevê sanção àquele que provocar a instauração de procedimento na justiça desportiva, por sentimento pessoal, por exemplo. Entendo que, se ele não tiver provas, se enquadra nessa hipótese. A punição é de suspensão de até 360 dias. Veja bem, a justiça desportiva se limita a julgar as entidades de prática desportiva, nesse caso, os clubes e seus representantes. Significa dizer que, admitindo a denúncia, o tribunal julgará o maior representante do Botafogo, e não uma pessoa física qualquer. Como principal porta-voz do clube e fazendo graves acusações em favor dela, entendo que a entidade deve receber punições sim. Fosse diferente, o tribunal teria que se declarar incompetente. Na esfera desportiva, há hipótese de retratação para evitar punição em determinadas situações, mas não imagino neste caso, pois os danos causados são graves e irreversíveis. O mundo todo está comentando essas acusações. Tá aí o Dr. Regis Vilas Boas falando sobre essa possível punição ao Botafogo. Eu quero saber de você, torcedor. De fato, o Botafogo merece ser punido pelo que disse John Textor? Vou pedir para que você comente aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, deixa também seu like, compartilha este vídeo com seus amigos e não deixem de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que vocês, torcedores, sejam notificados sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo no canal de hoje. Lembrando, esse conteúdo é um oferecimento de 2 parceiros muito importantes. A KTO, que é onde a diversão acontece, e a casa de apostas mais interessante do Brasil. Dê uma olhadinha lá no kto.com e use o cupom Thiago20 que você pode ganhar 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Naquele primeiro depósito que você faz, botou o cupom Thiago20, colocou R$100, você ganha já mais 20 para poder brincar e se divertir à vontade. E também, este vídeo é um oferecimento de Instituto Meca, que só fica careca quem não conhece o Instituto Meca, transplante capilar mais acessível do Brasil.
com o Dr. Rafael Veloso à sua disposição. Não deixa de procurar lá o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca. Meus parceiros estão aqui embaixo, ó. Aqui embaixo você vai achar as redes sociais do Instituto Meca, as redes sociais da KTO e também o site kto.com. Um beijo para vocês, meus amigos, e até a próxima.